Bem-vinda a mais uma devocional do dia, né? Mais um momento para nós estarmos diante da palavra do Senhor. Pedimos que Ele fale ao nosso coração, que Ele ministre ao nosso coração, né? Que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos corrija, que o Espírito Santo nos molde conforme a Tua boa vontade, né? Conforme o Teu querer para a vida de cada um de nós. Vamos orar e a gente já vai começar na nossa meditação de hoje. Vamos? Deus, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Pai, obrigada pelo Teu grande amor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor é rico em misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Seu grande amor nos alcançou. Obrigada pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela remissão dos nossos pecados, pela justificação, pela esperança de vida eterna. Obrigada, Senhor, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque nós podemos, ainda que através da internet, estarmos reunidas em Teu nome, buscando aprender mais e mais do Senhor. Que nessa meditação de hoje da Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ensine mais e mais a respeito de Ti, ó Deus. Pai, obrigada por cada vida aqui através desta tela, Pai. Eu nem as vejo, mas eu sei que elas estão aí. Pai, que o Senhor também as visite, abençoe esses lares, abençoe essas casas. Pai, muito obrigada por cada coração que está buscando mais e mais ao Senhor, através desse canal, desse meio, dessa forma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado força para continuar. Obrigada, Deus, que já faz um ano, né, que onde eu disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade. E o Senhor assim tem sido gracioso e misericordioso com a minha vida e tem me permitido compartilhar da Tua palavra, do Teu Evangelho, né, para estas vidas, Senhor. Tantas eu não conheço, mas o Senhor conhece cada uma. O Senhor chama cada uma pelo nome. Eu sou muito grata ao Senhor e louvo ao Senhor. Dou toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor pelo Teu agir na vida de cada vida que está nos ouvindo, né, nessa devocional e durante esses dias. Pai, louvado seja o Teu nome. Me usa, Deus, conforme a Tua boa vontade, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. Então, bem-vindo você que entrou, né, aqui ao vivo durante a oração. Seja bem-vinda. Depois eu falo o nome de cada uma de vocês. Vamos começar na nossa meditação, né, de hoje. Hoje nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Samuel. Tá? O profeta Samuel é lá no Velho Testamento, então se você ainda está aprendendo a manusear a palavra, né, ela está mais ou menos aqui, né? Então você tem o início, né, da Bíblia e logo depois vem os livros do profeta Samuel. E hoje nós vamos ler sobre o chamado de Samuel, né? Samuel era uma criança quando foi chamado pelo Senhor. E esses dias nós compartilhamos aqui na live um vídeo de um menininho, né? Viralizou o vídeo desse menino e nós comentamos aqui que ele estava brincando ali na garagem e conversando e a mãe dele falou, filho, você está falando com quem? Mãe, eu estou falando com Deus. E ele fala assim, mãe, tem que fazer assim, ó, para ouvir ele falando. E eu me lembrei e comentei na época do chamado de Samuel. Nós vamos ler hoje esse texto e a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre nós falarmos para Deus, fala, Senhor, porque eu te escuto. Vamos meditar sobre isso hoje. Fala, Senhor, porque eu te escuto. Então, se você está com a sua Bíblia, eu estou lendo o livro, então, 1 Samuel, no capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 3 e eu vou ler até o 10, tá bem? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado
E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Mas ele correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli era um sacerdote, né? Então a Ana, quando teve Samuel, né, depois de ter pedido ele ao Senhor, ela consagrou o filho dela a Deus. E quando ele estava mais crescidinho, ela foi até o santuário e entregou ao sacerdote Eli, consagrado ao Senhor. Né? Então, quando o Samuel ouviu essa voz, Samuel, Samuel, ele achou que fosse Eli, o sacerdote. Então, por isso que ele foi lá como um menino, fala: Senhor, estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele se foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, eu não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez: Samuel. E ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como as outras vezes: Samuel, 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 disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. É um trecho tão emocionante, né? Eu me emociono quando eu leio a história do menino Samuel. E fica só uma dica: você que tem filhos, tem um DVD, você pode achar no YouTube, Crianças Diante do Trono, a história de Samuel. E aí tem várias músicas, né, que vai falar, né, desde quando Ana ali clamava, né, pedindo um filho para Deus, né, e a história do esposo, enfim. É muito bonito o DVD. Então, fechando parênteses, viu? Você que tem criança e tem também no Spotify, Crianças Diante do Trono, Samuel. É um álbum muito bonito. Mas vamos lá, gente. O que a gente vai meditar hoje? Fala, Senhor, porque eu te escuto. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Deus, assim como Deus falou com o menino Samuel, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus fala com você. E você precisa parar para ouvi-lo e ouvir as orientações que ele tem para nós, né? Deus fala com alguns propósitos. E quais os propósitos de Deus falar conosco? É de fazer você, filha dele, filho dele, compreender a verdade. E que é a verdade? Esta palavra que nós meditamos todos os dias é a verdade. Então Deus fala ao nosso coração através dessa palavra, nos fala a respeito dessa palavra, né, dessa verdade, com o intuito de transformar o nosso coração através dela. E isso para a gente é algo que a gente precisa entender como funciona, né? E se a gente se lembrar que a verdade é Cristo, Cristo é a própria verdade, então a gente precisa aprender mais de Cristo, né? Para compreender a respeito dele, dessa palavra e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele vai falar com você, né? Você que é mãe,
você que é pai, você que tem a responsabilidade de vidas dentro da tua casa, talvez seja os teus pais, ou talvez seja o seu cônjuge, ou seus familiares, você que tem recebido essa palavra e compreendido ela, ainda que seja um pouquinho, né, um pouquinho, dia após dia, você precisa entender dessa missão de você também levar a palavra para que os outros possam compreendê-la, que você também possa ser usado como instrumento nas mãos de Deus para que outros venham cada vez mais conhecer essa verdade, conhecer essa palavra e ter vidas, transformar por essa palavra que liberta, que traz vida, né? E assim, Deus, quando fala conosco, Deus quando fala com você, é porque Ele precisa santificar a tua vida. Você precisa passar por um processo diário de santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus. E o Senhor quer santificar a nossa vida para que você cumpra a sua missão. Já tinha parado para pensar nisso? Precisamos ser santos, pois o Senhor é santo. Precisamos de um processo contínuo de santificação, de dia após dia, para que a gente cumpra a missão, o propósito que Deus tem preparado para cada um de nós. E isso começa dentro da tua casa, e logo vai se expandindo para as pessoas ao redor, e logo vai se expandindo um pouquinho mais ao redor, e logo você vai ver e saber que Deus tem usado a tua vida para uma missão, para um propósito claro. Mas para isso você precisa passar todos os dias por um processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a gente só consegue se santificar através da meditação dessa palavra, da compreensão dessa palavra, da compreensão, né, sobre quem é Deus e o que Ele faz nas nossas vidas e o que nós somos diante dEle, né? Então é um ciclo. Que maravilhoso a gente ter essa percepção. A promessa de hoje, né? Fala, Senhor, que eu te escuto. Fala, Senhor, que o teu servo hoje, né, é sobre essa importância de nós ouvirmos a voz de Deus, né, de pararmos para ouvir. Deus é quem nos chama. Deus tem te chamado. Deus tem me chamado, Deus tem nos chamado, tem chamado os seus filhos, tem chamado a tua igreja nesses tempos tão adversos e tão difíceis pelo qual nós estamos vivendo. Deus tem nos chamado. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Veja, Samuel, quando o viu a primeira vez, né? Samuel achou que fosse o sacerdote Eli chamando ele. Pensa um menino, Samuel, quantas vezes talvez você está no meio da madrugada? Talvez você não ouça, né, o seu nome sendo chamado, né, pelo seu nome numa voz audível, mas de repente você acorda no meio da madrugada. Quando você acordar no meio da madrugada, ore. Ore. Senhor, eu estou acordada. Se foi o Senhor que me acordou, fala. Fala, Senhor. E começa ali a orar e colocar as coisas que estão no seu coração diante do Senhor. Se veio, de repente, um filho, o seu cônjuge, um parente, alguma coisa, ore. Ore, não perca a oportunidade quando você for acordada de madrugada ou você se acordar, ore ao Senhor. E de repente você pode falar como o menino Samuel, fala, Senhor, que a tua serva está ouvindo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Espírito Santo de Deus, ministra o meu coração. O Senhor veio ali, esteve como das outras vezes. Veja, foi o Senhor que chamou Samuel, né? Foi o chamou, é uma iniciativa de Deus. E assim, muitas vezes o Senhor nos chama por iniciativa divina. Ele, com o propósito dele, nos chama. Ele vai nos chamar repetidamente até nós ouvirmos. Você precisa crer nisso, porque assim como Deus fez com o menino Samuel, ainda menino, né, foi um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, mas ainda menino, lá no santuário, sendo aprendiz,
o Senhor estava falando com ele. E até que ele falasse, fale, que o seu servo está ouvindo. O Senhor nos chama também repetidamente, até que a gente pare de verdade para ouvir a voz dele. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir do propósito que Ele tem para você. Deus não vai desistir da missão que Ele preparou para você, dos planos que Ele tem para você, para a tua vida. Mas lembre-se, uma coisa muito importante. Deus não nos criou, a cada um de nós, com um fim muito claro, com um propósito muito claro, que é glorificar o teu nome para sempre e nos alegrarmos nele para sempre. Os propósitos do Senhor são sempre maiores do que os nossos propósitos. Os pensamentos deles são mais altos do que o nosso. Então, creia que o Senhor tem te chamado, tem te despertado para algo novo. E esse algo novo é para que o nome dele seja cada vez mais glorificado e engrandecido através da tua vida. Deus não vai desistir de nós. Deus não vai desistir de você, mesmo quando você ignora, né? Porque muitas vezes no seu ativismo, no nosso ativismo, nas nossas preocupações diárias, que são muitas e vão se acumulando cada vez mais, a gente pode ignorar Deus falando conosco. Nós podemos ignorar a maneira de falar, né? A gente pode ignorar, assim como Samuel achou que fosse uma outra pessoa, fosse o sacerdote falando com ele, e era o Senhor. Deus também nos chama individualmente. Deus chama você, Deus chama o seu cônjuge, Deus chama cada um de nós individualmente. Assim como a salvação em Cristo é individual, cada um precisa tomar a sua decisão por Cristo e isso tem que ser feito individualmente. Nós estaremos individualmente diante dele e ele também nos chama. Ele chamou Samuel. Deus te chama individualmente pelo nome, porque ele te criou. Te deu salvação através de Cristo e isso também foi individualmente. Nunca ache que você não tem importância para Deus. Nunca ache que o Senhor não sabe quem você é. Ah, meu Deus, mas tem trilhões e quadrilhões de pessoas e já existiram. Deus é onipotente. Pode todas as coisas e ninguém explica, ninguém consegue entender. A nossa razão humana nunca vai conseguir entender Deus. Mas uma coisa eu creio, Ele ouve cada uma de nossas orações. Ele sonda e conhece cada coração. Então, nunca se sinta inferiorizado. Isso é uma mentira que o diabo, o inimigo das nossas almas, coloca na nossa mente. Como se a gente fosse sem importância, como se Deus estivesse ocupado com outras tantas coisas que não fosse parar para nos ouvir. Isso não é verdade. O Senhor nos ouve o teu clamor, ouve o seu sussurro, ouve as suas orações, vê cada lágrima que você derrama, vê cada suspiro, cada angústia, tudo aquilo que Ele pede, o Senhor está vendo. Nunca se esqueça disso e nunca deixe que ninguém, que o inimigo das nossas almas, né, te segue com relação a isso, ou tire a tua fé, ou diminua, ou coloca dúvidas no seu coração, porque esse é o papel dele. Ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que nos dê vida e vida em abundância. Então, o chamado de Deus, quando Ele te chama, Ele requer uma resposta. Samuel respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel responde com disposição de ouvir, e não só de ouvir, mas de obedecer a Deus. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Um servo é aquele que obedece. Um servo é aquele que se dispõe a servir e fazer algo. Você tem essa disposição
essa obediência, esse coração aberto, né, e confiante a ponto de falar: a tua serva, eu sou a tua serva. Eu estou ao seu serviço, eu obedeço às tuas ordens, sejam elas quais forem. Fale comigo, Senhor. Ouvir requer dar ouvidos, requer colocar em prática tudo aquilo que Deus te pede. Uma coisa é você escutar, eu escutei. Outra coisa é você ouvir e decidir colocar em prática. Seja ouvinte da palavra de Deus, né? Esteja atento e pratique esta palavra. Pratique, coloque em prática aquilo que você tem recebido todos os dias do Senhor, esse alimento. Ore essa promessa. Ore assim, fala: Senhor, eu te ouvirei e eu vou te obedecer. Faça essa oração e creia. Grandes coisas o Senhor ainda fará por você, através de você, para a honra e glória do nome dele. Grandes coisas o Senhor fará na tua vida quando você ouvir a voz de Deus em obediência, colocar em prática para cumprir a missão que ele tem dado para você. Ouça o Senhor falar ao seu coração dia após dia e obedeça. Que a gente faça assim, que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria, esse discernimento para ouvir a tua voz, obedecer. Eis-me aqui, Senhor, fala, que eu estou ouvindo e eu quero obedecer. Deus é bom demais, que a gente possa vivenciar e testemunhar das grandes coisas que Ele fala na nossa vida. Amém? Essa foi então a nossa meditação na palavra, né, de hoje, aqui no nosso momento de devocional. Que bom ter a sua companhia. Esse aqui também é o meu momento de devocional. E aqui que eu vou ler, né? E é bom ter você, a tua companhia, para compartilhar desse momento, né? E que você seja cada vez mais, né, abençoado e edificado através do agir do Espírito Santo de Deus na tua vida, no teu lar, na tua casa. Prepare o teu coração, abra os teus ouvidos para aquilo que o Senhor tem preparado para você. Em nome de Jesus, né? Amém. Que promessa maravilhosa de Deus. Obrigada pela companhia, gente. Essa foi a nossa devocional do dia. A gente volta a se ver amanhã, né? Aqui às 7h30 da manhã ao vivo. Mais tarde está lá no YouTube para que você possa ouvir, compartilhar e continuar a meditação, né? Obrigada, viu? Beijo, um abraço com muito carinho. Deus te abençoe.